E aí, tudo bem? Vamos juntos aqui no nosso canal. Hoje falar sobre um tema empolgante, antigo, muito antigo. E aí, geralmente, quando a gente pensa assim, poxa, é uma coisa muito antiga, você vai falar da Grécia, lá do quinto ou sexto século antes de Cristo. Pois é, gente, mas é uma época empolgante porque, justamente por causa das diferenças, por causa dos pensamentos diferentes que vão surgindo naquela época, se confrontando com os pensamentos tradicionais. Para você ter uma ideia, a religião tradicional na Grécia Antiga era, era politeísta, eram os deuses, né? Não era um só Deus, o que só vem se confirmar um pouco mais depois com a vinda dos hebraicos, né? Os judeus e depois com o cristianismo, mas estamos falando bem antes. Então você tem um pensamento politeísta, um pensamento diferente, e aí algumas personagens vão surgir nesse período justamente para dar aquele estremecimento geral, né, nas ideias de até então. E você imagina o quanto eles acabaram mexendo, o quanto eles acabaram incomodando. Nós vamos ter principalmente três escolas nessa época: a escola jônica, a escola itálica e a escola eleática. Nós vamos trazer aqui, nesse episódio, um personagem da escola jônica, que é o Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso. Figura bem conhecida dentre tantos pré-socráticos. Aliás, o nome pré-socráticos vem justamente porque eles surgiram antes de Sócrates. Ah, já vimos essa história, né? Alguém que marca o tempo em antes e depois. Pois é, Sócrates marca esse período filosófico. Antes de Sócrates, os pré-socráticos existiram. Os mais famosos, mais votados ali, é número de 12. Dentre esses 12, nós temos a figura de Heráclito de Éfeso. É bem interessante porque quando nós vamos trazer a figura de Heráclito, nós vamos destacar algumas coisas. Por exemplo, ele tinha prerrogativas reais. Ele nasce ali no ano 540 aproximadamente, antes de Cristo, né? E vem a falecer no ano 470 também antes de Cristo. Ele é descendente dos fundadores da cidade. Ele tem prerrogativas reais. Ou seja, se ele quisesse, ele teria poder naquela sociedade. Mas ele não tem. É tanto que depois ele vai a ser chamado de Skoteinos. Skoteinos é um termo grego que quer dizer o obscuro. Ele é tanto obscuro porque ele não quer contato com a sociedade. É tanto que ele é chamado de misantropo. Ele se afasta por si só da sociedade. Como também os seus textos são bem complexos. Ele faz questão de escrever não para a plebe, não para a sociedade em geral, mas para aqueles que têm a capacidade intelectiva de entendê-lo, de compreendê-lo. Então por isso ele vem a ser chamado de Skoteinos. Ele tem uma obra escrita sobre a natureza. Essa obra é escrita no formato de prosa. Formulou com vigor o problema da unidade permanente do ser diante da pluralidade e mutabilidade das coisas particulares e transitórias. De acordo com a filosofia, um pouco antes nasce, e a história também, né? Parmênides de Eleia. Parmênides nasce em 530 a.C. Quando a gente vai estudar os pré-socráticos, alô você aí do ensino médio, alô você do ensino médio, você sabe que a gente, geralmente quando fala dos pré-socráticos, traz ali uma dualidade, né, entre os dois, um confronto entre os dois. Parmênides dizendo que nada muda, que o ser é e o não ser não é. Lembre desse nome. Parmênides é o contrário do que pensa Heráclito. Heráclito não, ele diz que tudo está em movimento. E ele tem um nome para isso: devir. Grave esse nome: devir. Devir. Ok? Esse está ligado a Heráclito de Éfeso. Ele estabelece a existência de uma lei universal e fixa, que é o Logos. Você pode pensar, fazer abstrações, o que é que vem a ser o Logos. Regedora de todos os acontecimentos particulares e fundamentos da harmonia universal. Escreve 126 fragmentos. Seus principais comentadores, que na filosofia a gente vai chamar de doxografia. Doxografia. Diógenes Laércio, Aristóteles, Platão, Sexto Empírico
E na crítica moderna nós vamos encontrar George Hegel. Aliás, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre Heráclito de Éfeso, está aqui este livro, cuja capa você não consegue ver mais, mas por conta disso, de tão antigo que ele já é, não que ele seja pré-socrático, mas já faz um tempo que está na minha mão, mas aqui dá para você ver, olha aí, os pré-socráticos, fragmentos, doxografia e comentários, seleção de textos e supervisão, por professor Cavalcante de Souza, consultoria José Américo Mota Peçanha. Aquela coleção que você já sabe da Nova Cultural, né? Capa dura e tudo mais, esses livros verdes, você vai encontrar também os pré-socráticos. Esse estava num estado terrível, eu consegui colocar uma fitinha aqui, ó, dei uma geral nele para a gente conseguir folheá-lo. Esse livro é ouro, esse livro é espetacular. Falava que Heráclito era um misantropo, né? Misantropo é uma pessoa que tem aversão à sociedade. Se você conhece alguém que tem aversão à sociedade, essa pessoa é um misantropo. Ela pratica a misantropia. Ela não quer conversa com o restante da sociedade. Vamos lá. Alguns termos criados por Heráclito. Logos. Você já deve ter ouvido essa palavra, mas cada pensador vai ter uma percepção diferente do que é logos. Logos para Heráclito significa razão. Mais ainda, pensamento, percepção, sabedoria, palavra, pensamento que tudo governa e ligação entre as coisas. Então veja que é uma palavra que tem um termo muito amplo. É um cabedal de possibilidades para a palavra logos. Outra delas é physis. Physis quer dizer natureza, domínio de todos os domínios, fonte e origem de tudo, vigor originário. Porque mais adiante nós vamos ver os filósofos falando sempre sobre physis, o que é physis e o que não é physis. Quer um exemplo? Já ouviu falar na palavra metafísica? A palavra metafísica é utilizada não diretamente por Aristóteles, mas por aquele que organizou os trabalhos de Aristóteles. Andrônico de Rhodes, no século I, portanto, 300 anos depois da morte de Aristóteles, por aí, né? 200, 300 anos. Andrônico de Rhodes, ou 400 anos. Andrônico, ele vai organizar todos os escritos de Aristóteles e ele organiza a partir da physis. Physis, tudo aquilo que é ligado à natureza. Veja, o termo criado por Heráclito de Éfeso, lá no passado. Então, o que é que Andrônico faz? Ele coloca primeiro os livros que tratam da natureza e depois os que não tratam da natureza. Os que tratam mais do ser, das questões do ser. Então, se eles estão depois da physis, existe uma palavra em grego que se chama lameta. Lameta. Lameta-physis, aquilo que está depois da physis. E aí fica abreviado como metafísis ou metafísica. É daí que vem o nome metafísica. Então tem a origem aqui em Heráclito de Éfeso, quando ele cria a palavra physis, que quer dizer natureza, para os gregos. Para os jônicos, e óbvio, depois se espalha para os gregos. Polêmica. Quem vasculha a internet em busca de uma polêmica, né? Pois é, vem do termo polemos, também termo cunhado, criado, arquitetado por Heráclito de Éfeso. Outra coisa, postulado dualístico. Para Heráclito, a escuridão só existe devido à luz. Se não tiver luz, não tem escuridão. Percebeu essa dualidade? A tristeza. A tristeza só existe devido à felicidade. Você tem o seu oponente, você tem o contrário. É tanto que ele vai falar mais adiante, tem aqui no livro do Introdução à Filosofia Antiga de Antônio Djalma Braga Júnior e Luiz Fernando Lopes, a tese dos contrários. Pois é, harmonia dos contrários. Ele fala um pouco sobre a guerra, nesse trecho aqui do seguinte. A guerra, portanto, é considerada a grande geradora de todas as coisas existentes no cosmos, e que, segundo nos escrevem Reale e Antissérie, é também associada a um devir universal, quer dizer, um movimento universal, que se revela como harmonia dos contrários, como princípio, como arqué, como Deus ou o divino. Por falar em arqué,
Arqué para Heráclito é o fogo, justamente pela sua possibilidade de criação, de modificação dessa harmonia dos contrários que o Heráclito vai falar sobre o fogo. A frase mais famosa de Heráclito, se você não lembra, mas vai lembrar agora, é: em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo. Isso aqui a gente encontra lá em Plutarco, comentário de Plutarco. Em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo. O que ele está dizendo aqui? As modificações, o devir. O devir está primeiramente na água dos rios. O devir está também no nosso corpo, que não está parado. A ciência, hoje, já há algum tempo, já nos demonstra que o nosso corpo, mesmo que você esteja parado, olha você aí, ó, parado. Eu estou parado ou em movimento? Fisicamente você observa o corpo, externamente parado, mas internamente tudo em movimento. Então, o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque o homem não é mais o mesmo homem, ele já se modificou. Ele entra a primeira vez e as águas daquele rio, as águas daquele instante, refletem a condição de uma água que vai passando. E você sai do rio. Quando você entra novamente, você já modificou, todo o seu organismo está em movimento e aquelas águas também já não são mais as mesmas, são outras águas. Por isso, a sua frase mais famosa: em rio não se pode duas vezes entrar no mesmo. Ele diz que o sábio tem condições de entender a dualidade e a contradição. Os asnos prefeririam palha ao ouro. Este é Heráclito de Éfeso. Cai sempre. Estamos em Pernambuco. Pernambuco no SSA, né? Tanto 1, ou 2, ou até 3. Como também no Enem. Já caiu várias vezes pré-socráticos e sempre é matéria do ensino médio. E é fantástico também estudar, observar como esses homens há 2.500 anos pensavam tais coisas. Verdadeiros sábios, né? E aí pedimos a você, assine aqui o canal, toque lá o sininho para receber as notificações toda vez que tiver material novo. Deixa aqui suas sugestões, participe com a gente também, é muito empolgante falar de filosofia. Tá legal? Grande abraço e outra, divulga aí, tá? Divulga para teus amigos, para tuas amigas. Tamo junto aqui. Um abração.